Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil, resumo de notícias para você que já está aí esmagando no like. Muito obrigado pela sua participação. Eu sou aqui em Santarém trazendo as informações para você e sou de carne e osso, mais osso do que carne. Gente, processo de impeachment contra Trump reacende uma luta interna entre democratas e republicanos nos Estados Unidos. Agora, a Casa Branca publicou a transcrição do telefonema que deu origem ao processo de impeachment contra Trump. E lá, na transcrição da conversa, Trump pede sim que o presidente da Ucrânia investigue o filho de Joe Biden, que o Joe Biden será candidato a presidente nos Estados Unidos. Olha, gente, essa transcrição, então, coloca mais lenha na fogueira e mostra que Donald Trump estava usando o seu cargo para investigar o filho do candidato e também, consequentemente, atingir o candidato. Lá a coisa tá feia só porque o Trump pediu para investigar o filho do candidato de oposição. Aqui, eles colocaram na cadeia o candidato de oposição, fraudando as eleições, Moro e Dallagnol, e nada aconteceu. Por isso que eu digo, eles ovacionam tanto os Estados Unidos e esquecem que lá a lei funciona, diferente daqui, que os pilantras são ovacionados e aplaudidos. Mas deixa estar. Olha, todo mundo comentou o encontro de Donald Trump e Bolsonaro na terça-feira. Eu esqueci de falar pela manhã para vocês, mas disseram eles que quando o Bolsonaro encontrou o Trump, o Bolsonaro já veio falando no seu inglês aí, no seu inglês, para todo mundo ouvir aí, disse assim, I love you! Olha que ridículo, mas ele é ridículo mesmo, ele falou, I love you! E o presidente norte-americano respondeu para ele, good to see you, que quer dizer, bom ver você. Pelo jeito, o amor não é correspondido. Bolsonaro aí, me cheque aí, vamos dar aí a me cheque, um bom sentido da vida aí. Aras é aprovado no Senado e assumirá a chefia na Procuradoria-Geral da República. Não teve problemas lá, alguns lavajatistas quiseram encher o saco, enfim. Ele foi aprovado e assumirá, e ele diz o seguinte, enquanto houver Lava Jato, não haverá PGR. Eu concordo com ele nessa questão, até porque a Lava Jato parece que se perenizou e alcançou patamares de instituição e ficou difícil competir, porque a Lava Jato tenta ser o poder paralelo dentro da PGR. Então vamos ver no que vai dar aí. Olha, o Ibope divulgou a nova pesquisa sobre a aprovação do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro caiu mais uma vez no Ibope de 32 para 31, o menor índice do mandato de Bolsonaro. 31% da população que respondeu disse que o governo é ótimo ou bom, 34% ruim ou péssimo e 31% regular. Isso quer dizer que 34% daqueles que foram entrevistados e do número de eleitorado desaprovam o governo Jair Bolsonaro. Os 31% continuam sendo os fiéis a Bolsonaro, os fanáticos a Bolsonaro. Olha, por que eu critico tanto? Porque, vocês lembram do Temer? O Temer, em comparação ao Bolsonaro, não era tão desastroso. E olha que a gente criticava pra caramba. Ele chegou a 7%, não é, de aprovação. Mas o Temer não tinha fanáticos. O Temer não tinha admiradores. O Temer não era chamado de mito por alguns. O Bolsonaro é. Então o que a gente vê? O governo Jair Bolsonaro é pior do que o do Temer e ainda tem uma aprovação que, claro, é ínfima na frente de todos os ex-presidentes, mas é maior do que a do Temer. Aliás, o Bolsonaro só ganha do Temer nesse quesito. Em nome de Deus, Bolsonaro e o Witzel desafiam direito à vida, é o que a coluna Universa de hoje do UOL publica. Ou seja, as loucuras que vem falando e as atitudes que vem fazendo transformaram o Witzel e o Bolsonaro nos verdadeiros bang-bang daquela história passada. Gente, Fernando Bezerra entregou a senha do celular à Polícia Federal naquele dia que houve a batida lá
no gabinete dele e no apartamento funcional dele, que ele é senador, líder do governo no Senado. A Polícia Federal, a mando do ministro Luiz Roberto Barroso, invadiu o lugar de trabalho dele e ele, na apreensão, naquele nervosismo, acabou entregando o celular e a senha do celular. Muita gente diz que ficou com medo pela Polícia Federal estar com o celular e com a senha do Fernando Bezerra. Inclusive tem conversas dele com Flávio Bolsonaro. Imagino que não deve ter por lá. Gente, olha, a revista Forbes, não é, deste ano, coloca Jorge Paulo Lemann como o homem mais rico do Brasil. O Safra, dono do Banco Safra, ficou há algum tempo à frente dele, mas no fechamento da revista, o Jorge Paulo Lemann continua no topo, liderando com mais de 100 bilhões a sua fortuna e é o brasileiro mais rico aqui do nosso território. E olha, gente, e ele é dono das marcas Brahma, Skol, Antártica. É engraçado, né? As cervejas são diferentes, mas o dono é um só. Além de ser o maior acionista da Burger King, dono das lojas americanas. Agora que você vai comer na Burger King, sabe? Você está comendo a Burger King num lanche gostoso. O Moreno gosta muito da Burger King. Gente, não estou recebendo nada não, viu? É que só eu acho o lanche da Burger King bacana. Ainda mais eles começaram a dar refrigerante de graça. Enfim, Raoni escreve texto publicado no The Guardian. Olha, gente, o texto de Raoni não é bate forte em Jair Bolsonaro e fala coisas que nós vamos fazer um programa especial só para falar do texto do cacique Raoni Grande, da tribo Caiapó, e ele fala o seguinte, em um dos trechos, ele diz o seguinte: você destrói nossas terras, envenena nossas plantas, aliás, envenena o planeta e semeia a morte, porque está perdido, e logo será tarde demais para mudar. E ainda diz, você sentirá o medo que nós sentimos, ele termina. Deputados democratas lá nos Estados Unidos, eles pedem a suspensão do apoio militar e financeiro de Trump a Bolsonaro. Olha, mais um capítulo aí do Bolsonaro e Donald Trump. Olha, gente, hoje eu estava assistindo a sessão do Supremo Tribunal Federal que poderia suspender, aliás, anular condenações da Lava Jato. E aí eu me surpreendi porque o Luiz Fux, que estava presidindo a sessão, suspendeu a sessão do Supremo Tribunal Federal ao final do voto de Edson Fachin sobre o velório, que a gente está chamando assim, o velório da Lava Jato. Suspeito, né? Ele disse que alguns ministros tinham marcado audiência e tinha que fazer marcada audiência na audiência do Pleno. Enfim, é algo que a gente vai ver, adiou mais uma vez, por conta do Lula, gente. Não fiquem pensando outra coisa, não foi adiamento por causa disso. O adiamento que o Supremo sempre faz é por conta do Lula. Envolveu o Lula, adia. Envolveu o Lula, adia. É um medo enorme que Lula seja solto. Eles já soltaram um monte da Lava Jato, colocaram fora da cadeia por 2 vezes o Michel Temer. Está na cara dura que é uma perseguição política, está na cara dura que é o arranjo, né? Senado, Câmara dos Deputados, Executivo, Judiciário, para manter o cara preso lá, porra. Aliás, por quê? Porque Lula é popular, porque tem um poder de voto tão grande que se solto agora, tu imagine as prefeituras que Lula não vai andar nesse Brasil pedindo voto para seus candidatos. Eles têm o maior medo do Lula. Medo esse que impede que o Lula seja solto. Não é por causa de apartamento, de triplex, não é de merda nenhuma. Você já viu alguém ser preso, deputado, por causa do triplex? Só o Lula. Aliás, provaram absolutamente nada. Você já viu alguém preso por causa da reforma na cozinha de uma chácara de outra pessoa? Eu nunca vi. Gleice Hoffmann e Requião entram no Conselho Nacional do Ministério Público contra Deltan Dallagnol. Eles entraram com uma reclamação disciplinar e pedem neste processo que
o Conselho Nacional do Ministério Público intervenha e julgue o seu Deltan Dallagnol, que já demonstrado no Intercept Brasil esse tempo todinho a maracutaia, a pilantragem desse procurador que enriqueceu na Lava Jato, enriqueceu na fama que o Lula lhe deu. Esta é a verdade. Gente, rejeitaram proposta de Moro e Bolsonaro sob excludente de ilicitude. Eles queriam que os deputados colocassem uma lei que o policial matou alguém, o policial atirou em alguém, foi violento com alguém, que ele fosse excluído de ter cometido crime. O que é excludente de ilicitude? É quando a pessoa pratica um crime e mesmo que pratique este ilícito, não será responsabilizado por ele. Logo aqui no Brasil, que policiais colocam maconha dentro do carro do cara para culpar o cara. Logo aqui no Brasil, que armam, não é, uma ação como se tivessem sido atirados e não atiraram. A televisão tá cheia disso, cara. Os caras armam para alguém e colocam a arma na mão do cara, diz que atirou. Não é todo policial, é verdade, tem muita gente bacana, tem muito policial honesto, mas tem muitos que fazem pilantragem e são capazes de tudo para conseguir uma grana a mais. Tem policial que vai no morro receber dinheiro dos caras, porra, e que deixa funcionar. Então, excludente de ilicitude é você dizer, o crime não será punido mesmo sendo cometido. Ainda bem que a Câmara rejeitou essa questão aí. Vocês lembram da lei de abuso de autoridade? Pois é, o Bolsonaro tinha vetado alguns pontos e a Câmara rejeitou, ou seja, derrubou os vetos de Bolsonaro. Quem não deve, não teme. E aquele que é contra a lei de abuso de autoridade é porque está abusando da autoridade que tem. Gente, eu vou ficando por aqui, dê esmagada no like, compartilhe os vídeos, se inscreva nesse canal. Critica Brasil, falando a verdade, doa a quem doer ou em quem doer. Tchau, pessoal, um beijo para todo mundo no coração. Ajude o Critica Brasil a manter este jornal popular no ar. Você pode nos ajudar a manter esse canal. Na descrição do vídeo tem como. E você pode também divulgar, dar esmagada no like e pedir as pessoas se inscreverem. Beijo no coração de todo mundo. Critica Brasil, falando a verdade, doa a quem doer. Tchau, pessoal.